Vasco que precisa respirar aí na tabela, né? Algumas mudanças são esperadas pelo lado aí do Maurício Barbieri para essa partida. Eu tô falando de um esquema que passa de 3 zagueiros para 2 zagueiros e o Maurício Barbieri também não vai contar com o Andrei, que sentiu dores no joelho durante os treinamentos dessa semana, nem chegou a viajar com a delegação. No lugar dele deve entrar Marlon Gomes. Então, sem mais delongas, vamos ver o campinho como o Vasco deve vir para essa partida contra o Inter. No gol, Léo Jardim, do lado direito, Puma, dupla de zaga, Capasso e Léo, do lado esquerdo, Lucas Piton. No meio, Matheus Carvalho, que pode ser novidade entre os titulares, Jair e Marlon Gomes. Lá na frente, Alex Teixeira ou Eric Marcos, Gabriel Peck e Pedro Raul. Esse deve ser o Vasco para essa partida de amanhã, Débora. Um beijo para você e para todo mundo. Sempre que a gente dá notícia de camisa 10, é o Rodias indo pro Corinthians, é o Rames indo pro Boca Juniors. Cara, a gente vê, o Oscar pode ser que chegue no Flamengo de novo. A gente não vê uma notícia do Vasco, cara. Eu espero que isso mude em julho, mas o que você acha desse nome em questão do Rames? Mas isso só mostra que há camisa 10 no mercado, né? Porque quando diz que não tem camisa 10, você já citou 3, aí vai lá atrás ter o Franco Fagundes do Nacional. Então existe camisa 10. A questão de você sabe, vou querer investir mais nesse do que naquele. Eu acho que assim, é uma pena o Vasco não ter um grande nome, se é que não vai ter, porque realmente, se nessa janela, a informação que o Paulo Brax pediu muitas contratações, porque ele disse que vai corrigir a rota, e ele trouxer do nível do Serginho, por exemplo, que vem da Macedônia, da Albânia e estava na Turquia, o torcedor, meu amigo, não vai no aeroporto buscar o cara. Definitivamente não vai. Então, assim, eu acho uma pena o Vasco não trazer um grande nome. Seja o Rames, seja o Rojas, que ontem eu vi em loco no Maracanã, fez um golaço contra o Flamengo, porque está indo para o Corinthians. Mas o Vasco não abre o cofre. Tem que abrir, cara. Um grande nome não é barato. Um grande show não é barato. É isso, é o artista. Você vai trazer o cara que vai levar o público ao estádio. O Inter Miami não levou o Messi porque ele é argentino, porque ele é campeão do mundo. Ele é um artista. Ele já transformou o Inter Miami em poucos dias numa potência digital. Já mais de 3 milhões de seguidores. Marcas já começam a se juntar ao clube que está lá na última colocação do MLS. Então, assim, você já coloca numa outra prateleira um time que o Vasco ganhou, inclusive. 3-0 lá na Flórida, na preparação. Então já começa a elevar. Vai trazer mais um cara para jogar com o Messi. O Soares falou que não sai do Grêmio. E aqui no Vasco? Será que aquela cobrança de ontem não vai afugentar algum jogador de vir para cá? Não sei. Só um detalhe que eu estava vendo o Edmundo na quarta-feira, vocês estavam conversando, o Edmundo sugeriu o Felipe, e eu até amplio essa discussão, Edmundo, que eu acho que vocês, ídolos, têm que estar dentro do clube, de alguma forma. Felipe seria fantástico estar ali na comissão técnica permanente. O Paulo Júnior, que é de Brasília, o PJ, me mandou aqui um WhatsApp, falou assim, lembra só o Edmundo, que muito boa a sugestão dele, dos times comandados pela 777, o Genoa é quem conseguiu o acesso à Série A do Campeonato Italiano com 2 rodadas de antecedência e ele é dirigido por um ex-ídolo do clube, o Alberto Di Lardino, ex-atacante do Genoa. Então, assim, ter um cara identificado também ajuda, quanto mais sendo competente. Então, só corroborando com a sugestão feita pelo Edmundo. Mas o Vasco tem que ter um grande camisa 10. Agora, não dá para pagar num camisa 10 2 mariolas. Um camisa 10 de boca cheia, aquele que estufa o peito, o torcedor vai para o jogo, que aumenta sócio torcedor, que vende produto, não vai custar 2 mariolas. Edmundo, eu queria saber de você. Você que entende um pouquinho de camisa 10 aí pro Vasco da Gama. Por exemplo, tem o Rames Rodrigues, a gente citou, o Rodias está indo pro Corinthians. Por enquanto, pro Vasco tá vindo o Serginho. Tem o Vieto também, né? Que jogou contra o Flamengo no Mundial, que é um belíssimo jogador também. Acho que seria um cara que. Cara, esse sim chegaria para vestir a camisa, na minha opinião, né? Um cara mais experiente, etc., habilidoso, armador. Você não acha que começa a ficar ruim pro Vasco nunca ser a notícia no mercado? Além de a notícia do Vasco que a gente coloca nos sites, protesto da torcida, o Vasco não sei o que lá, a Serginho tá vindo, não nada contra o Serginho, pessoal, tô falando que é um cara que pode vir aqui mostrar muito futebol, mas hoje não é um cara que qualquer torcedor ia falar, opa, o Serginho tá vindo, entendeu? Pode mudar a nossa opinião, mas o que você acha, o Rames Rodrigues com a notícia que ele vai pro Boca, seria um cara que poderia vir pro Vasco, agregar bastante hoje? Então, me assusta um pouco o cara. Não, eu não tô aqui diminuindo o Boca Júnior, não, tá? Estou só tentando fazer um comparativo entre países. Me assusta um pouco o cara querer ir para a Argentina e não querer vir para o Brasil. Só tem uma justificativa: se chama violência. Até porque o Rames Rodrigues estava para acertar com o Botafogo na semana que teve um assalto no shopping, no principal shopping do Rio de Janeiro, e dizem que foi por isso que ele não aceitou. Porque a Argentina vive uma crise financeira gigantesca, os clubes de lá, inclusive.
O Brasil não, o Brasil vive um outro momento. Então, só pode me fazer entender que ou que o Vasco não quis, ou não procurou, né? Porque não está dentro do perfil. Acho que se ele quiser, de fato, jogar futebol, se dedicar, eu acho que ele tem muito ainda a dar ao futebol mundial, né? Porque foi aqui, exatamente aqui no Brasil, na Copa de 2014, que ele explodiu para o futebol mundial. Depois daqui, ele foi parar no Real Madrid. Então, seria do caramba tê-lo vestindo a camisa do Vasco e jogando no nosso time. Mas, cara, o Fábio tem razão. Conforme vai se aproximando o dia 2 de julho, que é a abertura da janela, as oportunidades vão aparecendo de jogadores que estão de saída de um clube, em término de contrato de outro, que querem voltar para a América do Sul, que querem voltar para o Brasil, e o Vasco precisa estar antenado nessa movimentação do mercado. Não adianta trazer jogadores medianos, apostas, que não vai resolver o problema. Acho que eles estão apostando muito nesses próximos 4 jogos, né? Esse jogo contra o Inter, depois 2 jogos em casa e o jogo contra o Botafogo no Engenhão. São 4 jogos que, se o Vasco consegue a vitória, ele vai lá para o meio da tabela, chega, sei lá, 10º, 12º, 13º, sei lá, consegue um respiro. Mas também, se não consegue êxito nesses jogos, na minha opinião, já joga a toalha. Porque as primeiras 4 rodadas, o Vasco ganhou do Atlético Mineiro e depois jogou 3 jogos em casa, né? E não fez resultados. No segundo turno, ele estreia contra o Atlético Mineiro, provavelmente o Atlético Mineiro já embalado em outro momento. Depois tem 3 jogos fora. Então, o nosso desespero vai ser ainda maior. Então, a gente precisa ter muito cuidado. O campeonato se ganha e se perde nas primeiras 8 rodadas. E o Vasco já perdeu nessas primeiras 8 rodadas. Na verdade, 9. Então, precisa agora reagir urgente, de forma urgente. Então, independente dos jogadores que vão chegar, os resultados precisam aparecer. Feio, jogando mal, mas ganhando, fazendo os 3 pontos e melhorando na tabela. Ô, Harry, te preocupa a gente não ver